Nós vamos dar início falando sobre o comportamento do crente. E quando a gente fala do comportamento do crente, é uma coisa bem interessante, porque eu até estava conversando com o pastor domingo, no comecinho da noite, conversando com o pastor Monteiro, por telefone, e a gente estava falando, né, conversando, e até essa questão que existem algumas características do ser humano que é indiferente da igreja. Por exemplo, ser honesto, mesmo que a pessoa não tenha uma religião, que não pratique uma religião, ele tem que ser honesto, tem que ser trabalhador. Então existem características que são exclusivas dos seres humanos, dos homens. Mas existe algumas questões que são marca registrada daqueles que temem a Deus, que a gente chama de crente, né? Popularmente crente. E claro que a gente vive assim, um processo de aperfeiçoamento. Ninguém nasce sabendo tudo, e não é porque a pessoa nasceu num lar cristão que ele vai ser mais crente do que o outro. Não existe uma regra. Então a gente passa por esse processo. E eu sempre brinco que, assim, que na medida que a gente vai alcançando essa perfeição, que a gente vai se aproximando cada vez mais de ser parecido com Jesus, e se a gente alcançar o nível máximo, eu entendo que Deus nos recolhe. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, que a gente vai falhar, a gente vai errar, mas o grande diferencial está no fato da gente reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos de Deus. E aí, pensando nessa questão toda, então nós adotamos para trabalhar aí, são 17 aulas, né? Que nós vamos ter aí, falando do comportamento do crente, ou seja, como nós temos que ser como cristãos, né? Então nós vamos falar aí uma série de temas aí para a gente poder entender a importância de nós sermos diferentes. Como eu disse para vocês no começo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa trabalhadora, qualquer um ali no mundo pode ser. Agora, você tem que ser um exemplo em tudo, em todas as situações. Aquelas propagandas, né, propaganda não, aquela mensagem que sempre o pastor prega, ó, se a pessoa, você entregou um dinheiro, a pessoa te devolveu o troco a mais, né? É uma questão ética do ser humano, mas para o crente é duas vezes mais, porque se ele retém o que não é dele, humanamente falando, ele é um ladrão e em termos cristãos, ele está enganando a si mesmo, porque ele está fazendo algo que desagrada a Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. O primeiro tema que nós vamos começar aqui chama a doutrina bíblica e a ética cristã, né? Antes da gente começar, nós vamos orar pedindo a Deus para nos dirigir nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta hora, Senhor, nesta noite, Senhor, falar com aqueles que estão aqui presentes e aqueles também que vão assistir pelo vídeo, que Deus possa abrir o nosso intelecto para que possamos aprender e conhecer mais e mais da Tua presença, Senhor. Possamos crescer na graça e no conhecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Então, doutrina bíblica e ética cristã. Na nossa revista aí, ele já nos indica aí uma sequência de versículos para que nós pudéssemos ler diariamente. Então, se você olhar aí na primeira paginazinha aí da lição, você tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E tem uma leitura, né? Se você conseguir um tempo, todos os dias, né? Arruma um tempinho, dá uma leitura nesse textinho, né? Mas nós temos aí um texto, um versículo-chave que diz assim, lá em Romanos 6,4, ele fala assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte,
pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, né? Então, percebe como isso é importante. Nós temos que andar o quê? Em novidade de vida. Novidade de vida, para algumas pessoas, às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu tenho que todo dia ter uma novidade. Não é isso. Andar em novidade é andar em conformidade com a palavra todos os dias. Porque todos os dias nós vamos vivenciar coisas novas com Deus, experiências novas com Deus. E uma das coisas que acontece quando nós aceitamos a Jesus como Salvador é que a nossa vida não é uma vida de mesmice. Porque até mesmo nas lutas, nas tribulações que nós passamos, ela passa a ser uma vida de novidade. Porque você vai ter a luta, vai ter o problema, vai ter a dificuldade, mas você tem um recurso, que é Deus. Então você vai se achegar a Deus e apresentar as suas dificuldades, e Ele vai, se necessário, capacitar você, se necessário, te livrar daquela situação, mas é Deus que vai dando esta novidade através da sua vida e da vida que você anda com Deus. Então é primordial que a gente ande com Deus, né? No primeiro ponto que eu acho interessante é a questão que fala aí da ética individual. Eu estava falando com o Gessé aqui agora há pouco. O bom da salvação é que ela é individual. Por ela ser individual, a gente tem que se preocupar com as outras pessoas, mas a gente tem que ter algo na nossa mente. Eu vou caminhar. Se a pessoa quiser ficar parada, é a opção dela, ela escolheu ficar parada. Eu vou para a igreja. Se a pessoa não quiser vir, amém. Eu vou ali interceder por uma pessoa. Se a pessoa quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Então, isso se chama individualidade, né? Essa semana até um aluno lá estava fazendo bagunça, e aí ele pegou e jogou a culpa no outro. Eu falei assim, me fala um negócio. Se o seu colega se pular da ponte, num penhasco, e se matar, você vai pular junto com ele? Aí ele falou, não. Eu falei, então, por que você tem que fazer bagunça igual ele? Porque às vezes a gente tem aquela justificativa, não, mas eu só fiz porque meu amigo estava fazendo. Mas você sabia que era errado? Sabia. Então você fez porque você quis, né? Então, individual é as nossas ações. Ética, né? Então, para o cumprimento da missão moral, é indispensável ao homem manter-se como ser vivo, com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade. Por isso, o seu principal dever é a conservação dos próprios poderes. Paulo chama a atenção de Timóteo para este fato quando diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina contínua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Esse versículo aí, ele é importantíssimo. Os dois livros da Bíblia que eu mais gosto é 1 e 2 Timóteo. De toda a Bíblia eu já li, já perdi as contas de quantas vezes eu já li 1 e 2 Timóteo. E Timóteo era um rapaz novo, era bem novo mesmo, e que ele estava sendo preparado para o ministério. E quem estava preparando ele era o apóstolo Paulo. E esse versículo ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, no finalzinho aí, né? Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, ele questiona assim, em outras palavras assim, se você fizer o que é certo, se você orar, meditar, fizer tudo o que é correto, quando você falar, as pessoas vão ouvir você e elas vão ver que o que você fala, você vive. Então, você vai conseguir fazer com que essas pessoas possam ser salvas. Ou seja,
o seu exemplo de vida pode levar uma pessoa à salvação. Só que a gente pode pegar esse versículo e também ter uma outra interpretação. Se eu não tiver um exemplo de vida, eu posso levar uma pessoa à perdição. Porque às vezes nós lemos aqui só a ida, né? Mas e a volta? Será que se eu for mentiroso, caluniador, profano, o meu exemplo vai levar alguém para o céu? Será que alguém vai olhar para mim e falar assim, não, eu queria ser crente ali como aquela pessoa, porque aquele ali é crente de verdade. E a gente tem a gente muitas vezes, querendo ou não, a gente sempre se espelha em alguém, é do ser humano. Nossa, ó, aquele pastor ali é um homem de Deus. Ó, aquela irmã é uma irmã de oração. Nossa, eu queria ser como aquela irmã que ora horas e horas. Então, a gente precisa ter esses parâmetros. Não quer dizer que a gente tem que seguir o homem. Mas também tem um porém. Se o pastor que está à frente da igreja rouba, faz coisa errada, e você sabe, você não vai seguir ele. Muito provavelmente vai chegar uma hora que você nem na igreja vai ficar. Eu vou para a igreja lá para ver o pastor falar de santidade. Quando ele sai da porta para fora, ele está aí roubando, está enchendo a cara e tal. Não tem como. Então a gente diz isso daí. Isso daí tem a ver com a ética individual, ou seja, o exemplo que a gente tem individual. Desde o momento em que o homem reconhece a sua missão para cumpri-la, precisa de todos os dons naturais recebidos do Criador. Ele tem que admitir que é primordial conservar tais poderes pelos quais há de realizar sua tarefa neste mundo. Paulo, ao longo das epístolas, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidados especiais contigo. Portanto, vede prontamente como andais, não como necios, e sim como sábios, remidos do tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. Olha como é interessante. O próprio apóstolo Paulo ele está dando um indicativo. Nós não temos que andar com umas pessoas que não são sábias, nécios, né, que é o oposto de sábio, mas nós temos que andar como o sábio. Olha como é interessante. Quando você senta do lado de uma pessoa que é inteligente, você pode não ser inteligente, mas você aprende com aquela pessoa. Conforme a pessoa vai falando, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Quando você senta numa pessoa que só fala groselha, só coisa furada, se você se deixar levar, você vai descer no nível dela. Então, na vida, eu gosto de usar um exemplo simples. Isso daqui é o equilíbrio. A gente tem duas coisas na nossa vida. Eu posso deixar de ter equilíbrio ou posso ter equilíbrio. Deixar de ter equilíbrio é quando eu ando com pessoas mais rasas do que eu. Em outras palavras, nós temos que andar com pessoas que fazem a gente ir adiante, ir para frente. Por exemplo, a pessoa tem lá um projeto lá, eu quero fazer um curso lá, eu queria abrir um comércio lá na minha casa. Tem um salão lá, eu queria fazer um comércio. Se você for conversar com uma pessoa que tem aquela coisa, né, de ser empreendedor, né, tal, ele vai incentivar você a ir adiante. Não, ó, vai lá, não, faz o curso. Às vezes ele até arruma um lugar para você fazer o curso. Não, vai lá fazer, corre atrás, porque olha assim, 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 assado. Agora, você já viu quando você comenta o seu sonho com uma pessoa, que você chega para a pessoa, eu tô querendo, não entra nisso aí não, cara, uma furada. Isso aí, todo mundo faz isso daí, você vai ser mais um na multidão. Não, se eu fosse você, eu arrumava um trabalho aí qualquer aí e tá tudo certo. Agora, existem mais pessoas desse jeito. Existem mais pessoas que, talvez por falta de sabedoria ou talvez até intencionado, não quer ver você progredir, não quer ver você andar.
No Evangelho com Cristo, você tem que andar com pessoas que queiram fazer com que você cresça na fé, que você tenha uma fé solidificada. Porque tem gente, e eu já vi gente na igreja falar assim, o pastor prega um negócio, acaba o culto, aí a pessoa chega lá e fala assim, mas não é bem assim como o pastor falou. Não é desse jeito. Tem aquele que vai dar ouvido, vai falar como é que é, e tem aquele que vai ignorar. Então, o que Paulo está falando aqui? Não ande como nécio. A gente poderia até mudar aqui o versículo assim, e falar assim, não andem com pessoas nécias. Porque você não pode ser nécio e você também não deve andar com pessoas nécias. Mas, todavia, você tem que fazer o quê? Andar com pessoas sábias. Porque uma pessoa sábia vai te fazer sábio. A gente não nasce sabendo todas as coisas. E a gente vai aprendendo. Então a gente aprende com a mãe, aprende com o pai, aprende com o colega. Quanto mais pessoas habilitadas que sabem fazer as coisas, mais coisas nós vamos aprender. Se eu andar com uma pessoa, por exemplo, que não sabe fazer nada, como é que eu vou viver? Sem saber fazer nada. Então, é um processo para a nossa vida, e eu sempre falo isso, a Bíblia, ela cuida do seu lado espiritual, mas se você colocar em prática a palavra de Deus, ela vai cuidar da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida profissional, ela vai cuidar de tudo, porque a Bíblia tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. O problema é que a gente escolhe aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Aí é uma outra situação. O ser humano precisa defender-se de 3 inimigos. Primeiro, a morte, a doença e a pobreza. Precisamos enfrentar corretamente esses 3 inimigos que procuram por todos os meios nos cercar e impedir que cumpramos a missão a nós designada. O dever do homem para consigo prende-se continuamente da vida, à conservação da saúde e ao seu bem-estar socioeconômico. Para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole, isto é, começa de dentro para fora. No Salmo 37, vamos encontrar os passos necessários para o autocontrole e para o bem-estar de cada ser humano. Então, antes da gente ir lá para o Salmo 37, olha como é interessante. Ele diz assim, que a ética do cristão começa com o seu autocontrole. Você aprender a dominar o seu corpo. O ser humano age por instinto, mas age por razão. O animal só por instinto. Na antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano, ele vai dizer lá na primeira aula, lá o professor vai falar assim, o que nos difere dos animais é que nós temos racionalidade. E o animal não. O animal ele age só por instinto. O animal ele pode ser bonzinho ali, tá? Se um dia você chutar ele vai reagir. Nós não somos assim. Nós pensamos, os nossos atos são pensados. Eu vou à igreja porque eu preciso cultuar a Deus. Outras pessoas podem pensar, não, vou para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então você pensa antes de você fazer a coisa. E tem um detalhe, ninguém faz as coisas sem pensar. Porque mesmo quando a gente fala assim, nossa, eu não pensei tal, você pensou, foi rápido, você não percebeu, mas a sua ação foi por conta de um pensamento. O animal não, né? O animal tem algumas coisas, por exemplo, o gato ele tem um bigode. O bigode do gato é do tamanho do corpo dele, porque ele coloca a cabeça e ele sabe que se a cabeça dele entrar sem encostar nos bigodes, ele sabe que o corpo dele passa. É por isso que ele tem um bigode, é como se fosse um sensor natural dele. Então, o gato ele não vai de uma vez,
ele põe a cabeça primeiro. Passou a cabeça, não pegou no bigode, ele passa o corpo. A gente, né, nós não somos diferentes. A portinha ali, né, se for uma pessoa alta ali, a testa vai longe. Lá na escola tem um degrau da escada lá, que é assim, quando você sobe, vai tranquilo, mas para descer você tem que dar uma... E aí um dia eu vinha conversando com os alunos empolgados, e a pior coisa que tem é quando acontece essas coisas, perde aluno, né? Porque o aluno, ele perde a nota, vai para a diretoria, mas ele não perde a piada, né? E aí eu descendo, puf, bati a cabeça. Até hoje tem uns alunos que, ei professor, você lembra aquele dia que você bateu a cabeça lá e tal? Eles não esquecem, né? Mas por quê? Porque a gente estava distraído, mas usando a razão, né? Você vai limpar a sua casa com pano sujo? Não vai. Por quê? Se você limpar com pano sujo, você vai sujar mais ainda. Então você, mesmo o pano que você passa no chão, o chão é sujo, você tem que lavar ele para vir com ele limpo para limpar a sua casa. Isso é usar a razão. A razão faz a gente ter o autocontrole. Pastor, é fácil ter autocontrole? Não. Quer um exemplo? Você fica nervoso, aí vai lá e desconta lá no doce, na comida. Ou então, cada pessoa, né, tem uma reação diferente. Tem gente que já faz o contrário, para de comer. Só que tudo isso vai gerar alguma coisa. Se você comer demais, você vai ter um problema de saúde porque comeu demais. Se você comer de menos, porque você comeu de menos. E o que você precisa ter na sua vida? Equilíbrio. Pode ver Jesus. Jesus, ele tinha equilíbrio. Em todas as ações dele, ele tinha equilíbrio. Até quando ele precisou brigar lá e pôr as pessoas para correr lá, que estava vendendo no templo, ele não saiu xingando palavrão, ele brigou, jogou, derrubou lá, falou a real, mas ele não soltou uns palavrão lá, porque ele se manteve no quê? No equilíbrio. A ética é você ter este equilíbrio. Pastor, mas é difícil. É difícil. Não é fácil não. Mas Deus nos capacita, né? Então, vamos ver lá, no Salmo 37. No Salmo 37, diz assim, olha como é interessante aí. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vamos parar por aí por enquanto. Olha como é interessante. O nosso senso de justiça muitas vezes faz a gente olhar para o homem ímpio. E gente, não adianta a gente falar assim, eu sou crente, tenho 20, 30 anos de convertido. Em algum momento da nossa vida, o que a gente faz? Eu vou olhar para o camarada lá e falar assim, estou fazendo tudo certo, e o cara está fazendo tudo errado e a vida dele está deslanchando. Quem nunca pensou numa coisa dessa? Você está lá no seu trabalho, você faz o seu trabalho certo, seu patrão chega e te dá uma bronca. O camarada se esconde do trabalho, foge, e aí chega na reunião, vocês têm que ser como fulano, tá vendo? É um exemplo.
E aí vem o negócio aqui, ó, não te indignes por causa dos malfeitores. Malfeitor é a pessoa que faz coisas mal feitas. Olha como é interessante isso, né? Continuando aí no verso, nós paramos no 7. Isso, ó o versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas é essa terra aqui? Não, é a terra prometida. Então percebe que ser uma pessoa ética funciona da seguinte maneira: pode todo mundo estar fazendo coisas erradas, e eu não vou fazer. Ah, mas é legal, mas é certo? Não, então não vou fazer. Às vezes a pessoa pergunta assim: pastor, tal coisa é pecado? Eu falo assim: pensa o seguinte, você conhece Jesus? Conheço. Jesus faria isso? Não, pastor, claro que Jesus não faria. Se Jesus não faria, por que você quer fazer? Um dia uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, é certo fazer tatuagem? Eu estava querendo fazer uma tatuagem. Eu falei: a Bíblia não fala nada de tatuagem. A Bíblia fala que, as pessoas não deveriam marcar a sua pele. Mas marcar a sua pele não está escrito explicitamente lá que é tatuagem ou que não é. Ele falou: então eu posso fazer? Eu falei: quando eu era mais novo, tinha lá meus 18, 19 anos, e eu fui para o seminário. E lá no seminário o pastor passou um livro para a gente ler, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. A gente tinha que fazer um trabalho sobre esse livro. E eu li o livro assim em uma semana. Eu comecei a ler e gostei da história. E nesse livro, até um dia se vocês tiverem oportunidade de ler esse livro, é muito bom. Ele conta a história de vários personagens, várias pessoas. E cada pessoa, eles fazem uma reunião, e nessa reunião eles decidem que tudo que eles vão fazer, eles tinham que se perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? E todas as pessoas que optaram por andar nos caminhos de Jesus, no final do livro teve um final feliz. Mas teve uma pessoa que no meio do negócio ele decidiu fazer as suas próprias vontades. E no final ele virou uma pessoa amarga, sozinho, isolado. E eu falei para ele, assim: a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: você consegue imaginar Jesus todo tatuadão, bração fechado na tatuagem? Aí a pessoa me olhou e falou: eu acho que não. Aí ele pegou e puxou a saída, Ele falou assim: mas é que naquela época também não tinha muito esse negócio de tatuagem, Eu falei: mas tinha tatuagem. As pessoas se marcavam, porque haviam povos, os egípcios faziam tatuagem. Eu falei: mas Jesus usaria tatuagem? Mas aí você está falando isso daí para eu não fazer a tatuagem. Eu falei: não, você faz aquilo que o seu coração manda você fazer. Se naquele dia, se você estiver frente a frente com Deus, Deus falar que você está errado, você assumiu o risco. É um risco que você corre. Porque, de novo, a Bíblia não é explícita com relação a isso. Mas a pergunta que você tem que fazer é: Jesus, que é o exemplo que nós seguimos, de ética, de moral, de tudo que é perfeito, ele faria? Faz muito tempo que eu não vejo essa pessoa, não sei se fez, se não fez, mas a reflexão que a gente tem que fazer é isso. Você está lá no mercado, você precisa do negócio, você não tem dinheiro para comprar, você tem uma opção: você pode pedir para alguém pagar aquilo, você pode ir embora sem aquilo que você precisa, ou você pode pegar e roubar. A escolha é sua. Se você roubar e for pego roubando, você vai pagar a consequência. Se você pedir e alguém pagar aquilo para você, você vai ter aquele negócio. E se você for embora, talvez Deus vai te dar meios para que você tenha aquele negócio. As possibilidades são várias.
A pessoa ética, ela vai agir por aquilo que é certo. Ser ético é agir por aquilo que está certo. O que é certo? É meu? Não. Então deixa lá. Não vou pegar, não vou colocar a mão. Não é meu? Por que eu vou pegar? Né? Então, percebe que a gente tem que olhar esses aspectos. Né? Continuando aí no verso 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubar o pobre, o necessitado, e para matarem os de reta conduta. Uma observação, você vê aqui que a pessoa ímpia, ele não está falando de rico, de pobre, ele está falando do ímpio. Porque o ímpio pode ser rico e pobre. Eles armam coisas para o quê? Para matar os que andam de conduta reta. Então sempre vai ter alguém que vai maquinar o mal contra você. Sempre. A Bíblia está colocando aqui, claramente, sempre vai ter alguém que vai estar querendo fazer o mal para você. Olha só o que fala lá no versículo 15. Porém, a sua espada lhe entrará no coração, e seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha aí o que fala para as pessoas ímpias, verso 20. Mas o ímpio perecerão, e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desreigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a tua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência, e nem a sua semente mendigar o pão. Gente, aqui o Salmo 37 é exatamente, se a gente parasse por aqui, a gente já entendeu o que é ser reto e o que é ser desonesto, o que é ser uma pessoa ética e uma pessoa não ética. Porque aqui está falando claramente, aquele que vai fazer o mal, aqui ele vai triunfar, mas vai chegar o dia que ele vai ser derrotado. Inclusive, olha que interessante, na apostila aí, ele até numera aí, de 1 a 8, as ações, né? Então ele fala assim, confia no Senhor, agrada-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa do Senhor, não te irrites, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, ou falta de controle, que acabará mal. Essas oito frases aí é o que a gente tem que gravar no nosso coração. Irmãos, uma coisa é séria, não quer dizer que não vai ter dia que você não vai se irar. Não vai ter dia que você não vai olhar para as coisas que são injustas e vai falar, ô Deus, espera lá, meu, agora tá, né? Nós somos seres humanos. Agora, aonde vem a chave aqui no tópico 8? Falta de autocontrole. Então, o que eu preciso? Controle. O que eu preciso? De novo, eu preciso de equilíbrio. Pastor, mas não é fácil. Mas quem é que vai nos capacitar dia após dia? É Deus.
né? Então, ética individual, exemplo que nós temos, Salmo 37. Não importa se o cara está fazendo o que é errado, não importa se as pessoas estão fazendo o que é mal, eu vou fazer o que é certo. Eu vou confiar no Senhor, eu vou descansar no Senhor. Pastor, mas é difícil. Sim, Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas ele falou, tende bom ânimo, né? Ética social. A ética social está relacionada quando nós vivemos agora na sociedade. Aqui ética individual, tudo que nós falamos até agora é nós, individualmente, como nós temos que ser. Ou seja, eu como cristão, eu tenho que ser do jeito que nós falamos até agora. E eu como cristão, vivendo na sociedade, por isso que fala ética social, como é que eu vou viver no meio das pessoas? Que aí é um outro desafio, né? Então, olha lá. A ética social trata dos deveres gerais do homem para com o próximo. Aí é que o negócio fica estreito. Aí eu vou pegar o exemplo da nossa irmã, né, de quarta-feira. Mas eu tenho que perdoar só o irmão da igreja ou fora da igreja? Todo mundo. Gente, não é fácil não. Porque quando a pessoa faz algo pra gente, e você quer ver uma situação difícil? Quando a pessoa faz algo que deixa a gente prostrado, que a gente chora, às vezes até, se a gente pudesse grudar no pescoço da pessoa, e aí você olhar para a pessoa no outro dia e falar assim, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Aí fica estreito. E a gente tem que perdoar. Agora, é fácil? Gente do céu, o negócio né? Por quê? Olha lá. O mesmo dever que o homem tem para consigo, tem para com seu semelhante. Visto que a existência contínua da pessoa lhe é absolutamente indispensável no cumprimento da sua missão moral. O grande dever do homem para o próximo é procurar, por todos os meios lícitos, conservar-lhes com todos os seus direitos. O nosso próximo tem direito à conservação da vida, ao exercício livre de seus poderes, tem direito do governo de seus bens, tem direito à verdade em todas as suas relações e, finalmente, tem direito ao acolhimento por um irmão. Aqui, para você entender isso daqui, o que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Ele resumiu em 2. Quais foram? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O segundo, amarás o próximo como? O negócio como é que nós vamos amar aquela pessoa? E é um negócio tão assim, que amar significa também perdoar. Tem uma dúvida que às vezes as pessoas falam assim, olha, mas se a pessoa fez um negócio muito grave comigo, eu tenho que perdoar e continuar sendo amigo da pessoa? Não necessariamente. Perdoar você precisa. Se você vai ou não continuar sendo amigo da pessoa, vai frequentar a casa da pessoa, aí é uma decisão sua. Se você acha que não convém mais, não faça mais isso. Porque corre o risco de repente a pessoa errar de novo e aí de repente a segunda vez você perder esse beiro e dar um tapa na orelha da pessoa. Aí tudo que você construiu sobre perdão você derrubou ali. Se você acha que é possível viver novamente, frequentar a casa da pessoa, estar ali com a pessoa frequentar a sua casa, tudo bem. Porque também a gente tem que analisar essa questão do perdão até dentro da questão do casamento. Teve um problema lá no casamento, você tem que perdoar. Se você vai ou não viver com a pessoa, bom, aí são outros 500. Mas lembra que nós temos que perdoar. Então assim, não tem como a gente fugir disso, né? Então nós falamos aqui, né? Já Mateus 36 e tal. E pulando aqui, né, como nós já lemos ele,
fala assim, ó, vejamos como Paulo coloca o assunto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4. Então, quando você for fazer alguma coisa, seja humilde. Coloca o próximo como maior que você, para você não se exaltar. E talvez entre aquele negócio, né, que a mão esquerda dá, a mão direita não precisa ficar sabendo. O que a direita deu, a esquerda também não precisa ficar sabendo. Né? Por quê? Olha como que é interessante. A questão da humildade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ser humildes. Por quê? Qual é o oposto da humildade? A soberba. Qual foi o pecado de Satanás? A soberba. Ele achou que ele podia ser Deus. Ele achou que ele podia tirar a glória de Deus. Então percebe que se eu ando em humildade, eu ando nos caminhos do Senhor. Se eu faço para o próximo aquilo que eu faço para mim mesmo, eu estou sendo um cristão genuíno. Por isso que a gente fala ética social. A pessoa vivendo em sociedade, eu tenho que fazer o bem. Mas e se a pessoa me devolver com o mal? Deixa nas mãos de Deus, porque a gente já leu o que Deus vai fazer com as pessoas que fazem o mal. Não cabe a gente querer resolver. De novo, aí a gente volta na questão individual. Autocontrole. Tá? Então, percebe que quando a gente olha para o exemplo, tá? Para esse exemplo, que Jesus resume em 2, os 10, você vai falar assim, poxa vida, mas então a chave do cristão é amar a Deus e amar o semelhante. Quando você ama o semelhante, você está comendo na sua casa, você tem a preocupação, meu Deus, quantas pessoas estão sem comer? Eu preciso ajudar. Quando você tem na sua casa sobrando, você vai, olha, aquela pessoa, né, a irmã Sônia, né, contou o testemunho aqui do irmão Gessé, Deus tocou no coração dele, e ele foi lá, comprou um negócio, e o filho dela tinha pedido a pizza, e ele comprou o que precisava para fazer a pizza. Você vê que, assim, pode ser, pastor, mas isso é uma coisa boba. Não, não é. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, essas coisas acontecem. Por quê? Por que Deus usou o Gessé? Porque ele estava ali apto. Mas poderia ter usado o outro irmão para abençoar a vida dela. Então percebe que Deus só vai usar as pessoas que estão vivendo uma vida em humildade. E eu me coloco no lugar do próximo. Antes de eu abrir minha boca para xingar, pera lá, mas por que a pessoa de repente está... Vai ver que a pessoa... Vou conversar com ela. O que está acontecendo que você está nervoso aí? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Uma vez eu estava voltando da igreja. Eu saí da igreja e minha irmã falou assim, precisa comprar eu não lembro se era um molho de tomate, era alguma coisa para fazer macarronada lá. Não lembro o que estava faltando. Aí nós descemos da igreja assim, fomos lá no mercadinho, tal, compramos as coisas e estamos vindo. Quando eu parei o carro no cruzamento, eu vi que o carro que estava vindo atrás, era um carro verde, eu vi que ele não ia parar, porque ele veio muito rápido. E eu falei para minha irmã, o cara vai bater no carro. E eu tirei o pé do freio e deixei, eu não podia cruzar porque estava passando o carro, então eu tirei o pé do freio para diminuir um pouco o amassado do carro. E era uma moça dirigindo, a moça era nova de carta e tal, e aí ela desceu do carro desesperada. Pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, faz não sei quantos dias que eu tirei a carta, e eu não vi que eu estava tão rápido, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando ela falou tudo aquilo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, aonde você mora? Moro em tal lugar. Eu falei, eu já anotei a placa do seu carro, tá aqui meu telefone, me dá seu telefone, vai para sua casa, esfria a cabeça, amanhã eu ligo para você e a gente conversa isso. Hoje é domingo, é o dia de ficar com a família e tal, tudo. Aí ainda minha irmã, quando nós entramos no carro, minha irmã falou assim, nossa, nem parecia que era você, que eu achei que você ia xingar a mulher, tudo quanto é nome. Eu falei, não ia resolver nada. A mulher já desceu tremendo mais do que um bambu um dia de vento. O que ia resolver?
Talvez eu ia xingar ela ia xingar eu e, né? No outro dia liguei para ela, falei, tá mais calma, tá, onde você mora? Eu moro em tal lugar, fui lá, conversei com ela, ela falou, tem um funileiro ali, tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou levar num funileiro que eu conheço, a gente vê o preço, se o meu ficar mais barato, a gente faz o meu, se o seu ficar mais barato, a gente faz o seu, tá bom. Aí a moça, acho que no funileiro dela, acho que acabou ficando mais barato que o meu, fui, deixei o carro lá, ela pagou, arrumou. Agora, tem certos momentos que ter esse autocontrole não é fácil. No ambiente de trabalho, né? Eu falo assim, às vezes a gente tem uns alunos que ficam ali a semana inteira martelando a gente ali, e você vai relevando, você passa uma semana, duas, chega uma hora que você pudesse pegar a cadeira e dar uma cadeirada no camarada, você fazia. Mas você não pode, você tem emprego, você vai aparecer na televisão, imagina lá, professor joga a cadeira no aluno, aí passa o professor lá, passa eu lá no Datena, lá escondendo a cara lá, né? Você já imaginou como é que eu vou chegar aqui e pregar de amor, mas às vezes, por isso que eu falo, às vezes, você tem que lembrar, e eu vou falar por experiência própria, houve vezes na minha vida, situações que eu parava assim, eu abaixava a cabeça e falava assim, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Eu falava, porque a vontade era de odiar o próximo como a gente odeia o nosso inimigo, né? Então, se eu vivo em sociedade, por isso que é importante, igreja, você não é um ser individual na igreja, você é um ser coletivo. As suas ações, ela impacta na igreja. Se você lançar uma fofoca na igreja, pode derrubar uma igreja inteira com uma fofoca. Se você, eu vou usar a palavra que eu usei numa pregação passada, se você emprestar sua boca para o diabo e sair fazendo futricagem aí, você contamina todas as pessoas, porque a gente vive num coletivo. Né? E a gente não pode. Se é para falar, fale bênção, fale coisas boas. Se é para fazer alguma coisa, ore junto. Tenha momentos de comunhão, mas não dê espaço para as coisas ruins, que isso aí é problemático, né? Por último aí nós temos a ética teísta. Eita Deus, o que é isso, né? A ética teísta, trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Quando observamos a paixão de Cristo, deparamos-nos com duas hastes de madeira cruzada. A haste vertical representa a relação de Deus para com o homem e a haste horizontal representa a relação do homem para com o próximo, né? Então, a horizontal, aquela que está aqui, né? Ela representa o quê? A relação do homem para com o seu próximo, sempre de braços abertos. E essa daqui representa o homem para com Deus, né? A haste vertical é a ética ateísta. Os nossos deveres para com Deus. Os 10 mandamentos podem ser colocados nessa dimensão. Os 4 primeiros tratam dos deveres para com Deus, ética ateísta, e os 6 mandamentos seguintes tratam dos deveres para com nós mesmos e também para com o próximo, ética moral e individual. Ou seja, para você entender isso daqui, é muito simples. Como é a sua vida com Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? A ética teísta, ela tem a ver com isso. Para você entender melhor ainda, nós vimos 3 tipos de ética. A primeira, ética individual. É você. Como você lida com todas as situações. A ética social. Como eu lido com as pessoas. E a última, ética teísta. Como eu lido com Deus.
Como é que é a minha vida com Deus? O nome é difícil. Eu podia falar desde o começo, gente, a ética 1 é você, a ética 2 é todo mundo, a ética 3, mas o nome é difícil. Mas a simbologia é simples. Ética teística. Como eu vou me relacionar com Deus? Como eu trato Deus? Qual a prioridade de Deus na minha vida? E isso é importante, principalmente porque quando a gente olha lá para os 10 mandamentos, ele fala isso daqui, e eu lembro disso daqui de uma professora que deu para a gente, que dava aula para a gente, a pastora Sara, Deus já a levou, e ela falava isso, ela falava, gente, o povo é povo, você olha o povo lá na antiguidade, o povo tinha Deus, Deus falava com eles ali, e um dia ele chega para Deus e fala assim, Deus, a gente quer ter um rei, porque todo mundo tem um rei, só a gente não tem rei. Eles desprezam o governo de Deus para ter o governo do quê? Dos homens. E como é o governo dos homens? Corrupto, falho, contempla muitas vezes os não merecedores, e os justos são oprimidos. É só a gente olhar o nosso país. Os mais oprimidos da nossa nação, quem são? Os pobres, os cativos. Os que sofrem mais são aqueles que deveriam ser mais cuidados. Então percebe que nessa nossa relação de comunhão, eu preciso estar bem com Deus, eu preciso estar bem com meu irmão, e eu preciso ter um relacionamento verdadeiro com Deus, vertical, eu e Deus. Deus precisa ser prioridade na minha vida. A ética ateísta consiste numa devoção do homem todo, de tudo, quanto ele é e possui a Deus. Tudo que você é e tudo que você tem pertence a Deus. De todos os deveres que o homem tem para com Deus, a devoção, o mais elevado, o mais nobre de todos esses sentimentos. Quando Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, fala culto racional, ele está falando do homem total em devoção a Deus. A devoção suprema do corpo, intelecto, coração e vontade. As suas vontades, os seus desejos, o seu ser tem que ser voltado para Deus, tem que ser dado a Deus. E aí vem aquela pergunta, será que a gente faz isso com Deus? É difícil. Isso não tem a ver, tá? A gente tem que tomar cuidado só com uma coisa. Que tem gente que fala assim, eu tenho que estar todo dia na igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem algumas igrejas que fazem culto todos os dias. Quando a pessoa falta um culto, o pastor liga lá, fulano, por que você não veio para o culto hoje? Vir na igreja todo dia não quer dizer que você tem devoção com Deus, que a sua vida está com Deus. Porque você pode vir como uma obrigação. O problema é quando você está fora da igreja, que você precisa ter o seu culto individual com Deus. E aí? Fora da igreja, você é o mesmo crente que aqui dentro da igreja? Fora da igreja você canta, você ora, você lê a palavra de Deus, você fala do amor de Cristo, você testemunha Cristo, porque aqui é fácil, gente, dentro da igreja é fácil. Se fosse uma igreja mais tradicional, as irmãs iam vir toda prequetada, maquiada, tal, os homens de terno, gravata, tal. A gente coloca a fantasia de crente, mas o problema é assim, ser crente de verdade é lá fora, quando a gente não está perto dos nossos irmãos da igreja. Por isso que a gente tem que pegar esse daqui e entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por conta de Deus. E sem Deus nós não somos nada. Se nós entendermos, olha como é importante, se nós entendermos que Deus é o ar que nós respiramos, e que se eu parar de respirar eu não tenho vida, eu vou viver para Deus. Porque quem é que dá o fôlego de vida para a gente? Você acorda todo dia, primeira coisa quando você acorda, você respira. Primeira coisa, não deveríamos agradecer a Deus? E às vezes a gente levanta, acho que foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada eu levantei assim, eu não estava cansado,
Eu tava com uma preguiça, assim, tava... Aí eu levantei, já falei, poxa, já podia ser sábado, eu ia dormir até um pouquinho mais e tal. Aí eu fui tomar o café, eu fiz uma xícara de leite com chocolate, sentei no sofá e fiquei assim pensando, eu falei, poxa vida, se eu fosse rico hoje eu ia pra praia. Aí eu comecei a imaginar e tal. Passou tudo, eu entrei no carro, quando eu estava chegando na escola eu pensei assim, meu Deus, eu reclamei, eu fiz isso, em nenhum momento eu agradeci a Deus porque eu estava vivo. Aí eu fui subir na escada da escola e fui pedindo perdão para Deus, Deus me perdoa, Deus muito obrigado por esse dia, com dificuldade, sem dificuldade, com preguiça, sem preguiça, Senhor, obrigado que eu estou empregado, que eu estou trabalhando e tal. Percebe que é muito mais fácil a gente pôr a ética de lado, esquecer de Deus, do que a gente trazer Deus e lembrar tudo quanto Deus tem feito na nossa vida, né? Então, que nós possamos pôr em prática. Eu tenho que ter meu autocontrole, eu tenho que estar bem com os meus irmãos e principalmente eu tenho que estar bem com Deus. Se a gente conseguir isso, nós alcançamos aí o primeiro objetivo dessa aula, né? Nós conseguimos praticar a ética cristã. Amém? Amém? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus sempre. E a semana que vem a gente volta aí, deixa eu pegar a segunda aqui, princípios bíblicos da ética cristã, tá? Lembrando, irmãos, aqui, né, ó, no quadradinho aqui, o pessoal aqui do vídeo aqui, né? No quadradinho tem os textos aí para ler, um textinho toda semana. Aproveita que você vai ler esse texto e já tira um tempo de oração, ó, já faz, né? Já coloca Deus aí em primeiro lugar aí no seu dia, na sua noite. Só não pode ficar lendo na cama porque a gente começa e não termina, né? Eu sempre falo isso, a oração na cama é aquela que a gente começa num dia e termina no outro de manhã, né? Mas não é orando não, é porque teve o sono no meio, amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus por este momento, amém? Senhor Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor esteve conosco nesta noite, está conosco o tempo todo, nós pudemos aprender um pouco mais sobre aquilo que é importante, crescer, Senhor, ter entendimento da Tua Palavra. Pai, nos leva em paz e segurança aos nossos lares, Senhor. Nos dê ainda um restante de semana abençoado, Senhor. Para aqueles irmãos que não puderam vir ou aqueles que estão acompanhando, Senhor, pela internet, que a bênção de Deus também seja derramada sobre a vida deles, Senhor. Continua nos dando sabedoria para continuarmos a ouvir e a conhecer a Tua Palavra mais e mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.